a minha assistente de palco, viu, professor? Cidinha está na capa da revista Magazine, 60 anos, lindíssima e modelo. Tudo bom para você, Cidinha? Tudo maravilhoso. E no programa Fala aí, Tati, gente, é tudo de bom. Pois é, metida, né? Eu não saí na capa, mas ela sim. Muito obrigada, viu, Cidinha? Uma salva de palmas para essa mulher maravilhosa, maravilhosa. Bom, gente, vamos começar aí mais um Fala aí, Tati, na luta. Sempre na luta, né? A gente está aqui sempre na luta, porque fazer comunicação antirracista não é fácil. É sempre um desafio. Só as pessoas que realmente entendem a necessidade de termos uma comunicação ampla para todos, afinal de contas, a população negra ocupa 56% deste espaço, desse território da nação brasileira. Mas, muitas vezes, é silenciada. E é isso que nós chamamos de lugar de fala. Lugar de fala não é não falar sobre o assunto, é ter a total certeza de que existem pessoas que foram silenciadas e, nesse momento, nós temos que falar. Bom, para começar hoje o nosso programa, viu, Leno? O Leno maravilhoso está ali. Ai, maravilhoso. Leno, você vai gostar do nosso convidado. Ale, você também vai gostar do nosso convidado, porque ele é uma das sumidades de tecnologia deste país. Sabe aquelas perguntas que a gente faz, por exemplo, quando a gente apaga tudo no celular, vai para onde? Será que tem alguém que tem acesso a esse tipo de documento? Será que nós estamos seguros? Bom, DJ, prepara a música, porque o cara é uma sumidade da tecnologia. Professor, amigo, especialista em cibersegurança. Com vocês, ao som de Bet Right, o meu amigo Rodolfo Avelino. Uma salva de palmas. Vem, Cidinha. Traz esse maravilhoso. Gratidão. Senta, Rodolfo, senta. Rodolfo estava na China, gente. Os meus amigos são tão assim. Um estava na China, outro estava em Nova York, outro estava em Roma. É assim, todos os meus amigos. E eu estava no Capão Redondo. Porque de lá, da onde vem, do melhor lugar do mundo, aonde cibersegurança, a gente nunca nem ouviu falar. Mas a gente já conhece desde pequeno, né? Na periferia, a questão da segurança, a gente já sabe de tudo, né? Lidar com ela desde cedo. Aí só muda, né? Pro digital, que depois é um outro desafio, mas segurança a gente conhece muito bem. Ô, Leno, já prepara a sua pergunta, porque o cara é, como diz lá no Capão Redondo, 1000 grau. Olha só, é uma honra tremenda, muito obrigada. Eu comecei o Fala aí, Tati, depois de várias desilusões com a educação, a gente já vem falando sobre isso. E aí eu comecei a fazer o Fala aí, Tati, depois que eu saí de uma escola aqui no Morumbi. E eu fiz tudo online. Chamava Fala aí, Tati, e era uma sala de aula dentro da internet. Porque eu acho que nós precisamos de programas e conversas pedagógicas. Hoje a gente vê o entretenimento aí, o cara... Lá na década de 90, a gente tinha o pessoal que tinha a banheira do Gugu, lembra daquele negócio? A mulher sushi, eram as coisas que a gente assistia e achava aquilo assim, aterrorizante. Hoje a gente vê sem nenhuma qualidade também. E quando tem muita qualidade, é muito elitizado. A periferia não consegue entender. E aí hoje eu vim aqui toda trabalhada, que daqui a pouco eu vou falar todos os meus parceiros, para deixar a pessoa que vem do Capão Redondo. Eu queria encontrar a polícia agora, sabe, Avelino? Do jeito que eu estou aqui, queria ver se eles me param. Toda vez que eu saio de lá para cá, toda vez eu sou parada. A ideia de montar esse programa, que era uma coisa extremamente pedagógica, começa na internet. E o Avelino foi uma dessas pessoas que foi lá contribuir com essa entrevista via a internet, no tempo da pandemia. O Avelino é amigo de uma grande locutora maravilhosa, que é apaixonada por você, Vitória Rios, que certamente vai estar aí nos acompanhando e vendo quanto foi importante essa nossa conexão. E o cara, como eu disse, é o cara 1000 grau da tecnologia, da cibersegurança deste país.
Só estava na China, dona Leris. Conte-me o que você estava fazendo lá, amigo? Na China eu fui participar de um evento, né? Um evento que... Ah, igualzinho eu. Na China eu fui participar de um evento igual eu. Ali no Jardim, na Capela do Socorro, do ladinho do Campo Limpo, eu fui participar de um evento também. Foi um evento relacionado a dispositivos móveis, como celular, como carro, que hoje está conectado também, e a relação deles com a inteligência artificial, né? Só isso? Só isso. Olha só, gente. Eu não vou nem falar para você o que eu fui fazer na Capela do Socorro, porque vocês vão ver que é discussão sobre cenoura, porque a treta era porque o cara estava vendendo a cenoura muito mais cara para mim do que para a vizinha. Mas não vamos entrar nisso, que são coisas do capão. Rodolfo, eu já quero começar a fazer a primeira provocação. Tudo que eu apago vai para onde? Alguém tem acesso? Eu apaguei minhas fotos. Que eu tenho. A gente sempre tem aquelas fotos, não tem? Todo mundo tem aquela foto. Aquela foto. Eu também tenho aquela foto na laje, tá? Eu também tenho. Mas eu apaguei. Algum miserável pode achar isso? Bom. Seja sincero, porque você é um homem preto, você não pode mentir. Lógico que jamais. Por favor. Primeiro eu agradeço o convite, né? A gente já estava ensaiando nesse novo formato aqui. Parabéns pelo toda a produção, todo o apoio. Gostou, Avelino? Adorei. Tava doido para vir aqui, né? Que top. Vendo as edições passadas. Parabéns pela evolução, né? A gente trabalha junto e vai acompanhando. E eu sei como não é fácil sustentar toda uma infraestrutura como essa. Com relação aos dados, né? Então a gente tem uma mudança muito rápida, digamos assim, de 20 anos aproximadamente, em que os dados eles eram materiais, né? A gente pegava um papel na mão, as fotos, e eles se tornaram digitais, né? Hoje a gente ouve música, assiste vídeo sem precisar ter lá fitas ou CDs, né? E essa mudança ela foi tão rápida que a compreensão, mesmo das pessoas técnicas, de como tudo isso funciona, é muito complexo, né? E aí, para responder rapidamente a sua pergunta, esse tipo de informação, como foto, como música, quando eles estão armazenados digitalmente, uma simples função de apagar, ela não garante que aquele material tenha sido deletado do meu dispositivo. Então, tecnicamente, ele continua dentro do meu dispositivo, mas não visível porque eu dei um comando para que ele não aparecesse mais para mim. Ele só é apagado quando o meu dispositivo está chegando muito próximo ali do seu limite de capacidade de armazenamento, e aí ele precisa sobrepor algumas informações, e aí ele vai utilizando essas que já foram, de certa forma, descartadas. Por que eu falo isso? Porque mesmo que a gente faça a função de apagar um arquivo, eu tenho softwares que me permitem buscar por esses arquivos que foram comandados para serem apagados, mas eles não foram. Então, uma pessoa consegue. Então, a gente tem esse trabalho da própria segurança, né? Assim, policiais, quando precisam fazer, por exemplo, algum tipo de investigação em equipamentos em que a pessoa apagou, eles conseguem ter acesso do que foi apagado. Da mesma forma que isso é utilizado para questões de investigação criminal, também pode ser usado por uma pessoa que queira ter acesso à sua informação não autorizada, né? Então, ou seja, acabar com a sua vida. No caso, a minha foto da laje, eu não estou segura. Então, por isso que é importante, quando as pessoas forem trocar de equipamento, porque seja por questões de defeito, ou seja, por questões de uma nova versão, tomar muito cuidado, né, para que os dados, de fato, eles possam ser apagados. No celular, a questão de restaurar o equipamento nas configurações de fábrica seria o melhor caminho, né? Então, formata lá, apenas apagar não garante que as pessoas não tenham o acesso aos seus dados, né? Então, nós não estamos seguros? Ou a internet é um espaço seguro? As pessoas precisam entender que a internet ela é um espaço público, né? Então, a sensação de eu estar dentro da minha casa, fechadinho, com o dispositivo, acessando sites no mundo, isso não me dá a sensação que eu estou eu e o equipamento apenas, mas isso não é verdade, né? Então, a internet ela é um meio de comunicação, né? Ela é um caminho
em que o seu dispositivo consegue acessar recursos fora dos seus limites físicos ali. Então, você consegue acessar sites do Japão, você consegue acessar sites da Argentina. E como qualquer espaço público, eu tenho que ter cuidados, né? Então, eu preciso entender que a partir do momento que uma comunicação ou o meu acesso ele sai do meu dispositivo, eu estou passando em caminhos que naturalmente eu não estou vendo por onde passa, né? Então, eu não posso ter a sensação e total confiança de que tudo que eu esteja fazendo, mesmo que dentro da minha residência ou no espaço físico, eu não esteja sendo monitorado, vigiado, como isso acontece também na nossa vida, entre aspas, analógica, né? A gente está no centro da cidade, nós vamos pegar o transporte público e a todo momento a gente está sendo observado, né? Seja por câmeras que estão colocadas hoje nas calçadas, sejam por pessoas que estejam querendo, por exemplo, pegar algum bem nosso. Então, a gente tem que entender que a internet ela é um caminho público e preciso, sim, ter os mesmos cuidados que eu tenho hoje na minha vida normal, quando eu sei que, por exemplo, se eu deixar a janela da minha residência aberta, eu posso ter problemas, seja que uma pessoa entre, ou seja uma forte chuva que dê e vai destruir o meu imóvel. A internet também eu preciso entender que eu não posso, por exemplo, sair da minha posição no meu trabalho, deixar o meu computador destravado ou deixar o meu celular sem senha, porque aquilo é um caminho que a pessoa pode saber muito mais sobre você no dispositivo do que você mesmo, né? Então, esses dispositivos acabam concentrando muito da nossa vida, seja ela da nossa comunicação com outras pessoas, seja do que a gente está comprando ou consumindo, né? Então, um celular, ele pode dizer muito sobre uma pessoa, então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esses dispositivos. Avelino, como começou essa paixão por tecnologia? Desde pequeno, como é que foi? Aliás, gente, o Avelino dá aula na INSPER. Não vou nem falar que é a faculdade de Playboy, porque... Mas ali eu vou contar, hein? Ali não foi fácil. Mas a tecnologia, ela entra na minha vida ainda como do jovem, né? Gosto muito de música, então na época, na década de 80, tinha um movimento hip hop mundialmente iniciado. Aqui no Brasil tive a oportunidade de também participar de algumas alianças ali que a gente tinha na Zona Leste de São Paulo. E aí, como é que ela surge nesse momento? Os equipamentos eles eram muito difíceis de comprar, que não seja agora, mas queimava muito, era muito fácil de queimar. Então, eu tinha um equipamento velho que queimava constantemente, aí eu falei, vou fazer eletrônica para fazer iluminação, para poder também arrumar o meu equipamento quando desse problema. E ali, em 87, foi quando eu comecei a trabalhar com eletrônica. Naturalmente, na década de 90, chega a informática, né? E ali eu venho desenvolvendo, né? Assim, desde as questões tanto relacionadas à docência, como também a parte profissional em que eu trabalhei por mais de 30 anos, né? Na área. E chegou na INSPER como? Porque não é uma faculdade, não é um ambiente em que estão preparados para corpos negros. Não foi preparado para corpos negros. É lamentável isso. É uma das questões que é muito gritante a educação no Brasil. Eu estou aqui com o meu professor Alexandre. Eu fui coordenadora dele, gente, num colégio católico, viu, Roberta? Chiquérrimo, tá? Cuida da sua vida. As paredes não tinha nenhum ponto preto, nada. E eu entrei naquele colégio porque é lógico que eles olharam para mim, viu uma pessoa loira, e falaram, certamente ela é capaz de estar dentro desse colégio. Mas assim, a gente brinca, mas é uma educação também de elite e é um colégio tradicional. Amo de paixão, faz um trabalho excepcional, porém, ainda é a educação privilegiada para um grupo. Então, quando eu te pergunto, e fiz essa pergunta para a Bruna também, como é que chegou, como vocês, pessoas negras, entraram numa faculdade que nem as pessoas conhecem, muitas das pessoas não conhecem a INSPER, e assim como a Link também,
são faculdades de alto padrão. Sim. Né? E a gente encontrar corpos negros, líderes, pessoas que são referência. O Avelino não trouxe o livro dele, viu, gente? Não trouxe, mas no próximo certamente vai estar conosco, porque também é um escritor, traz essas informações todas dentro de um livro fantástico. Mas como é passar por essa, eu digo, esse fenômeno racial que nos impede de dizer, olha, você pode, você não pode, essa determinação, que isso é um problema seríssimo no país. Eu acho que tudo começa pela sua fala inicial, né, quando você tem a ideia de criar uma mídia para comunicação, para levar informação. E, sim, eu também, como uma pessoa periférica, tive muitas restrições de ter acesso aos direitos que qualquer cidadão tem, né? Então, acesso a políticas públicas, acesso à informação relevante para que a gente, como pessoa, possa evoluir. Mas, assim, sempre eu tive o incentivo dos meus pais para que a gente, de qualquer forma, por qualquer caminho, a gente buscasse a educação como sendo uma ferramenta que pudesse libertar, que pudesse ser uma ferramenta que nos permitisse sonhar, né? E a educação, de fato, ela veio dentro dessas limitações de acesso, de orientações, mas eu tive ótimas pessoas que passaram na minha vida. Digo que sou uma pessoa privilegiada por ter pessoas iluminadas que me permitiram ter acesso à informação, a buscar caminhos em que eu pudesse me formar e depois ter acesso às políticas públicas inclusivas. Então, sou fruto de uma política pública de universidade, né? Tenho doutorado feito na Federal do ABC, fiz mestrado na Unesp. Então, eram informações que naquele momento, quando jovem, eu nunca tive, meus pais nunca tiveram. Então, o caminho da formação me permitiu ocupar espaços em que eu nunca tive pessoas referências ou referência para que eu um dia falar, nossa, eu poderia estar no INSPER dando aula num dia desse, né? Então, naturalmente, o esforço, de fato, eu não gosto do termo da meritocracia, porque as coisas elas não são iguais para todos, né? Então, sim, o esforço nosso, assim, ele acaba sendo muito grande, e eu acredito que a questão da educação ela foi fundamental para que não só apenas esse espaço que hoje eu tenho como docente, mas os espaços onde eu incido em políticas públicas, né? Então, hoje eu tenho a oportunidade de representar a sociedade civil em comitês governamentais e de associações, e que me permitem formular e pensar políticas públicas para jovens. Então, há 20 anos eu desenvolvo projetos nas esferas federais, governamentais, de inclusão digital, de capacitação de jovens, né, de periferia. Então, todo esse caminho, esse percurso, eu diria para você que a educação ela foi a principal ferramenta de libertação, de conquistas, de poder sonhar, de poder, de certa forma, ser referência para pessoas que talvez nunca pensassem em seguir a carreira docente ou seguir a questão de tecnologia, né? Eu estava falando com a minha assistente Cidinha que muitas das vezes, Rodolfo, nesse formato, certamente o professor que eu fui coordenador ele deve estar impactado. Meu Deus, que loucura! Eu saio da minha zona de conforto, porque dentro da educação, enquanto formadora tanto de alunos quanto para professores, é a minha zona de conforto. Venho para a comunicação porque eu descobri que a educação ela é um ambiente mais transformador, talvez o único, mas também é o ambiente mais desigual e mais racista também, onde separa as pessoas e determina que você é ou que você não é. Eu tive a oportunidade de ser fruto do professor Hélio Santos, fui aluna dele e tive a oportunidade de estar com ele semana passada no lançamento do livro dele. E ele foi muito elegante em falar
que todas as políticas públicas, que de todas que tiveram, a que mais deram certo, que deu grandes resultados, foi a política de cota. E ela é a mais atacada. E isso eu pensando, eu cheguei em casa e concluí, depois mandei mensagem para ele, porque eu tenho, graças a Deus, o meu telefone é o telefone mais 1000 grau que existe na face da Terra. Eu tenho o telefone do Rodolfo Avelino, gente, o cara que dá aula na INSPER. Às vezes a pessoa, o professor, eu tenho um amigo que dá aula na faculdade. Eu falei, você conhece a INSPER? Não, nunca ouvi falar. Então, meu bem, cuida da sua vida, porque eu tenho amigos que dão aula na INSPER. E eu disse o seguinte: o Brasil ele é viciado em desigualdade. O Brasil é um país que é viciado na desigualdade social, porque a desigualdade social mantém poderes e privilégios. E quando você pega um menino da periferia, uma menina da periferia, e entrega para eles possibilidade de ensino, você transforma a vida, e aí você recebe uma mensagem do Rodolfo Avelino, que está voltando da China para chegar aqui no Brasil, para vir para o programa. Então, esse processo que você passou, que eu também passei, e que outros passaram, faz com que eu traga o programa, trago uma comunicação, para que a sua história, como a sua, como a minha, como de outros, de pessoas antirracistas, sejam registradas, marcadas, e, olha, escrito no final, é possível. E hoje, quando a gente fala de internet, de segurança, ver um homem negro, especialista, vindo da periferia, que queria ser DJ, é fantástico. Falei do Rodolfo para o Dexter, falei do Rodolfo para o Ed Rock, e as pessoas falam assim, nossa, e é mesmo? E ele é preto? Olha como nós somos levados a desacreditar das nossas próprias competências. Porque o sistema da educação, quando ela não é utilizada de uma maneira correta, ela é utilizada de uma maneira extremamente exclusiva para um e excludente para outros. Então, eu digo que você, Rodolfo, independente de onde está, onde esteve, é uma referência para as periferias. Eu sempre coloco o Capão Redondo aqui, porque o Capão Redondo é o lugar mais violento, já foi considerado por 15 anos o lugar mais violento do mundo, e agora está voltando no ranking como um dos lugares que mais se tem assaltos, com o maior contingente da polícia militar de São Paulo. Olha, o Capão Redondo é o maior contingente da polícia militar do estado de São Paulo, porém é o lugar mais perigoso. Mas lá dentro tem milhares de Rodolfo Avelino, de Dona Leres, de Alexandre, de Roberta Rosa. Eles estão todos lá só esperando ouvir a nossa história para falar assim, pô, é possível, eu consigo. Se eles conseguiram, eu consigo. Porque aqui nós estamos falando de pessoas antirracistas, pessoas que estão combatendo a violência que é o racismo. E digo mais, além de toda essa admiração, você é uma grande referência para todas as pessoas negras, pobres, periféricas desse país. Eu quero uma salva de palmas, depois desse meu discurso lindíssimo para o Rodolfo Avelino, viu, Roberta Rosa? Porque ele é o meu amigo e eu não vou te apresentar. Rodolfo, quando você encontrar uma moça chamada Roberta Rosa, que é uma das maiores especialistas políticas do estado de São Paulo, a mulher é 1000 grau quando vai falar de política, mas quando você encontrá-la, você vira as costas, porque não é uma boa pessoa para que você conheça. É uma amiga minhazinha, assim, sabe? Mas não quero que você estreite com ela. Rodolfo, deixa eu te falar uma coisa. Curiosidade, longe de mim saber coisas sobre internet. Longe de mim. Jamais gostaria de fazer polêmica. Mas me diz uma coisa, quem manda mais? Governo ou as big techs? Quem tem mais poder? Quem que consegue, por exemplo, manipular eleições, pessoas? Longe de mim achar que isso possa existir, porque nós sabemos que isso é impossível. Mas eu gostaria de saber que quem manda mesmo são as pessoas que estão ali, a tal eleitas, e se aquela eleição realmente é eleição, ou são as big techs? E vou dizer mais. O Brasil estava meio estranho aí com o processo de futebol, seleção brasileira, camisa, aquela coisa toda.
E eu vi o processo que eles fizeram da comunicação velada. Porque quando você estuda comunicação, você já consegue ver todas as manobras. E eles fizeram isso. E você acredita que lá no Capão Redondo estava todo mundo pintando tudo de verde, todo mundo alienado. E eu fui a única que disse, vocês viram o preço da batata? Porque eu fui comprar batata esses dias, fui dar uma de rica, e fui ali no Sam's Club comprar a batata. Saí de lá com uma vergonha tremenda, porque eu peguei 3 batatas, o cara falou que era R$50. Eu falei, moço, o senhor está de brincadeira, né? Não é possível que 3 batatas pode ser R$50. Porque a batata está R$14 o quilo, o feijão aqui está R$12 o quilo, e nós estamos todo mundo aí gritando futebol, gritando para um monte de bet fazendo olha eu fazendo intriga. Mas me responde a pergunta, não era isso, viu? Meu diretor, por favor, você corta essa parte, porque eu estou querendo... Ô, Beth, querida, eu não quero que você me procure, tá? Estou procurando a outra pessoa, menos a Beth. Diga. Acho que a sua pergunta é importante, mas há muito tempo a gente vem acompanhando como é difícil diferenciar o que é o Estado, o que é o governo e o que são as empresas, né? Cada vez mais as empresas elas foram infiltrando dentro do poder de Estado e hoje elas de fato possuem um poder muito maior do que o próprio Estado democrático, né? Então, se você pegar, por exemplo, no ano passado a posse do presidente americano Donald Trump, você tinha na linha de frente os cabeças das principais empresas americanas de tecnologia, né? As tais Big Techs. As Big Techs, hoje, elas estão presentes fisicamente, eu diria, porque tem data centers espalhados no mundo inteiro, e hoje o fluxo da internet, o fluxo da comunicação, o fluxo das transações financeiras passam por as infraestruturas de 5 empresas americanas. Mais de 75% do fluxo da internet passam por um oligopólio de 5 empresas americanas, né? Então, eles têm um poder muito grande de saber o que está acontecendo no mundo, o que as pessoas estão interagindo, quais são, por exemplo, o que as universidades estão pesquisando, porque hoje utilizam-se os espaços dos data centers dessas grandes empresas para hospedar ciência, para hospedar o que tem de melhor de tecnologia. Hoje, os governos depositam as suas informações dentro dessas infraestruturas. Então, por exemplo, o SUS brasileiro utiliza boa parte da infraestrutura americana, da Microsoft, por exemplo. O processo eleitoral também roda dentro de uma infraestrutura de uma empresa americana. Então, hoje, essas empresas elas têm uma capacidade muito grande, não apenas de controlar o fluxo, como eu falei, quase 80% da internet, mas também de modular comportamentos, né? Então, elas conseguem, de fato, incidir, influenciar processos democráticos de eleição. A gente já tem isso desde 2014 cientificamente comprovado, né? Então, eles movimentaram, mudaram a lógica de determinados processos eleitorais. Então, hoje, eu afirmo, não tenho nem dúvidas com relação a isso, as Big Techs, elas são grandes problemas com relação ao mundo em que vivemos e do que seremos lá na frente. Elas têm o poder de desligar infraestruturas. E aí você chama a atenção também de um ponto muito importante. Eu chamaria a atenção, aproveitaria, e aí tomando papel como professor, né? A gente conta tudo. Nós somos lascados no resumo, né? Vamos lascados. A gente tem um problema agora com a ampliação, né, das ferramentas chamadas a inteligência artificial, que é uma ciência de mais de 50 anos, de uma modificação muito grande na força de trabalho, né? Então, é uma tecnologia que vem substituindo tarefas e posições onde o trabalho ele era de rotina, um processo manual, e que por boa parte, né, da nossa população, sobretudo periférica, ocupam esses espaços mais operacionais. Então, a gente vem acompanhando uma evolução e uma apropriação dessas tecnologias muito grande nesses postos de trabalho.
E num curto espaço de tempo, a gente vai ter um impacto muito grande na força de trabalho e das pessoas que estarão empregadas em posições em que não precise muito de uma habilidade ou competência que você desenvolve numa formação. O que eu quero dizer é o seguinte: no futuro próximo, os postos de trabalho em que a gente tem nossa população inserida, elas serão extremamente influenciadas por essas tecnologias que automatizam processos. Então, a educação ela é importante nesse momento, para que as pessoas percebam que elas precisam ter opções para se mudarem, muitas vezes, de cargo, por exemplo. Então, precisamos investir em educação. O segundo é o que você estava falando, das questões dos jogos de azar, né? Eu não vou falar do termo, mas os jogos de azar, ela é um grande problema já existente mundialmente. No Brasil, a gente vem acompanhando muito de perto isso, e são coisas que, assim, vêm para distrair a atenção da nossa população, falta de informação de qualidade novamente, e isso lá na frente a gente vai ser cobrado, e se a gente não tiver recursos, sobretudo a possibilidade de você transitar em outros espaços, você vai ter sérios problemas, sobretudo familiares, né? Tem saída, não? Eu acho que esses momentos formativos, como o seu, mas nós novamente retomarmos as vidas em comunidade, né? A gente perdeu isso nas últimas décadas, né? A questão de associações de bairro, a questão de você poder conversar com o seu vizinho. Tem muitas pessoas que nem conhecem um vizinho, né? Seja porque ele trabalha demais ali, que sai de manhã e volta só à noite, mas a gente perdeu aquela vontade de se reunir no final de semana, sentar na calçada, conversar sobre a vida com os amigos. Então, eu acho que problemas complexos a gente não consegue resolver sozinho. Então, eu vejo que, novamente, a gente retomar as forças de base, né, os momentos comunitários, ele é fundamental para a gente pensar em saídas e em estratégias, e, novamente, se preparar, e a ferramenta mais próxima e mais acessível para nosso preparo é a educação. Não, eu concordo com você, eu concordo, e isso é um grande problema, né? Qual a educação, né, que está chegando para as periferias? Nós temos, cada dia, relatos de professores, a situação assim precária, escolas sendo fechadas no período da noite, onde muitas das pessoas precisariam estudar, porque trabalham, precisariam estudar à noite, não conseguem. Mas isso é muito grave. Eu tinha mais esperança. Agora eu fico muito mais preocupada, principalmente com a população negra. Porque nós estamos há 138 anos, na realidade eu coloco 538 anos ainda nesse processo de escravidão, porque ainda não tivemos o dia 14 de maio, a libertação, nós não tivemos isso ainda. Tudo para a população negra é muito mais difícil. Para a população LGBT é tudo muito mais difícil. E quando tem um recorte racial, fica pior ainda. Eu fico muito preocupada da solução. E, ao mesmo tempo, eu fico questionando o que eles ganham. Por que tanta preocupação com dados? Eu queria entender por que as big techs, aí, a tecnologia, ela é apaixonada por dados Sim. periféricos. Excedente. Elas são o tempo todo, que é o CPF, o RG, eu boto o nome de todo mundo, eu falo, pode colocar aí, Beyoncé. Telefone 23456. É a música do Gabriel Pensador. E o pessoal falando, a galera nem lembra mais a música. Enfim, por que essa saga louca de dados e dados periféricos cada vez mais sendo aí entregues de bandeja? Por quê? O dado, ele, nessa nova economia, né, foi constituída há 30 anos, vem sendo constituída uma economia informacional, uma economia baseada em dados, né? Uma economia onde você não precisa mais ter
fábricas, máquinas para que você gere lucros, né? Então, o dado ele é o principal insumo nesta economia. Então, o grande diferencial competitivo dessas empresas é a quantidade de dados que ele tem, não somente das pessoas, mas também dos estados, de governos e também de empresas. Do lado de nós, cidadãos, se você parar para pensar, a internet é um grande shopping, é um grande marketing, né? A todo momento você está sendo bombardeado por um tipo de oferta, de produto, de serviço. E como é que isso chega até você? Ele chega por meio de uma análise dos dados que você naturalmente fornece diariamente para essas grandes empresas, e ali eles vão entendendo o que você está buscando, como criar desejos. Tem vezes que você nem está precisando de um produto, mas a forma como ele chega para você, a intensidade, quantas vezes, você acaba tendo ali o interesse em comprar um determinado produto. Então, a internet ela é um grande marketplace, é um grande shopping, onde essas empresas, de fato, precisam entender como é que a gente funciona como ser humano, do que a gente precisa, do que a gente vai precisar, e esse perfil ele é vendido para as empresas que precisam chegar com seus produtos até nós, né? Então, a gente não pode se iludir ali que o que você alimenta, seja as suas fotos que você coloca diariamente, ou os formulários que você preenche numa internet, que tudo que você está colocando ali, de certa forma, lá na frente ele vai voltar contra você, né? Então, como eu falei lá no início, da questão da deleção, deletar arquivos ou não, essas empresas, elas sabem muito mais sobre você do que você mesmo, né? Então, se você pegar ferramentas como, por exemplo, o Google, ele tem uma área lá no seu perfil em que ele te apresenta alguns dados que ele coleta de você, né? Então, ele vai tanto entender qual que é o seu perfil político, qual que é o seu perfil de relacionamento, com quais pessoas você conversa, por onde você já passou, tudo isso está registrado, e com uma vantagem que tecnologicamente a memória não se perde, diferente de nós, né? Eu vou esquecer com certeza o que eu fiz amanhã, daqui 10 anos eu vou esquecer naturalmente, mas as Big Techs elas não esquecem o que você fez 10 anos atrás. Então, é um grande problema. É assustador isso aí, viu? Sua vida, diferente das nossas memórias, né? Os nossos amigos, que a gente já perdeu muitos amigos da juventude, mas as coisas que a gente fez quando a gente ia para o Projeto Leste, para o Clube da Cidade, entre outras coisas que a gente curtiu quando jovem, ficou lá para trás, ou ficou com algum amigo nosso que infelizmente nos deixou, né? Mas o que você registra na internet nunca será perdido. Gente, eu estou, então, realmente, verdadeiramente, se tiver um tribunal, eu estou lascada de verdade. Já era. Mas tudo bem, eu vou mesmo com força. Agora, eu vou te falar uma coisa. Esses dias eu recebi uma pessoa importante da minha casa, e a gente estava conversando, aí eu falei para ele, é o seguinte, desliga o celular, desliga a televisão e desliga a Alexia, porque esses três são 3 pilantras. Eles podem escutar realmente lógico, toda hora. o que nós... Sem dúvida. Porque quando você fala eles o nome da podem tecnologia, escutar o negócio? eles escutam 24 horas, né? Então, quando você dá o comando de voz, ele precisa estar gravando, né? Senão ele não, mas vem cá, eu não pedi nada para aquela sem vergonha da Alexia, ela está ouvindo? Tá. E ela é fofoqueira, viu? A Alexia é danada. Sério, Avelino? Estão ouvindo tudo. Sua TV está te ouvindo. E qualquer TV? A maior parte delas. Diria que das novas todas, quase. Longe de mim fazer fofoca. Alex, por favor, corta a amizade agora com Roberta Rosa, porque eu não vou para cadeia por causa do Roberta Rosa. Tudo que a gente fala... Tudo. A senhora está ouvindo isso, dona Neres? A senhora... Eu vou... E eu não tenho como negar? Não, olha eu não tenho como negar falando a mentira, não fui eu, não é? Não tem como. Foi uma IA, né? Você pode falar que foi uma IA. Não posso dizer? Pode. Tem uma coisa interessante, por exemplo, o Spotify, né? O Spotify, ele tem um plano gratuito, tem um plano pago, mas ambos os planos,
quando você está ouvindo uma música lá no Spotify, ele grava o seu ambiente onde você está, para te sugerir uma próxima música que esteja ali aderente ao ambiente que você esteja. Então, se você está em um momento mais íntimo, é muito provável que a próxima música, que se não for uma playlist, vai sugerir. É verdade. Ele faz isso, mas que E está canalha. publicado isso. Sem autorização. E está publicado isso. Mas que Zé Povinho miserável é esse? É que a gente não lê lá os termos e condições, né? Quando você cria uma conta, vem aquele mundaréu de letrinhas difíceis de serem lidas. Está escrito aquilo lá? Está tudo escrito. Está escrito quando você faz um e-mail do Gmail, que você permite a ele acessar todos os anexos, todo o conteúdo das mensagens que você recebe. Está tudo escrito lá. Tá, gente, tudo como é bom colocadinho. viver na ignorância. Eu jamais gostaria de conversar com você, Rodolfo. Como que pode? É sério isso? Sério. Estou chocada. E agora eu vou voltar. Todas as suas compras que chegam nota fiscal no seu e-mail, eles sabem o que você comprou. Todas as notas fiscais, e hoje cada vez mais as notas fiscais são eletrônicas, né? Chegam pelo seu e-mail. Então você permitiu, ao aceitar abrir a conta do Gmail, por exemplo, que ele fizesse isso. Para quem tem costume, por exemplo, de viajar ou fazer aluguel de hotéis, por exemplo, você já percebe que quando você recebe o voucher, né, a garantia que você vai viajar ali, automaticamente ele já sugere você colocar na agenda do Google, né? Já fica lá, viagem para tal lugar, no período, porque ele acessa todos os anexos, acessa todos os documentos que você coloca, você recebe ou que você envia. Agora me fala uma coisa, você já contribuiu com essa tecnologia, então, no caso? Não, eu não, sou contra essa tecnologia. Tudo que eu escrevo, tudo que eu pesquisei até hoje... Ótimo, porque senão a gente ia deletar nossa amizade aqui agora, porque senão daqui a pouco eu vou ser presa. E aí tem uma outra questão que a gente não comentou muito, que é uma questão relacionada à segurança pública. Ótimo, eu gosto de segurança pública, estou preocupada com ela, inclusive. Existe uma questão que ela é muito comercial, de falar que se você colocar uma câmera, você está seguro, né? Ou você teria a sensação de segurança. Só que a gente vem acompanhando, e todo mundo acompanha, porque é no Brasil inteiro, né? Hoje você tem postes que os caras colocam no meio da calçada com câmeras, né? Então a todo momento você está sendo vigiado. Isso é um problema, sabe por quê? Porque, como a gente comentou, o dado ele é fundamental para movimentar a economia, mas também para as questões da inteligência artificial. A inteligência artificial ela depende de dados, né? Então, quando eu falo de segurança pública, aonde tem mais câmeras instaladas são em locais aonde nós periféricos andamos, desde quando a gente sai de casa, quando a gente pega o transporte público, né, o ônibus, quando você vai capturar, o metrô vai capturar, e esses dados são utilizados para treinamento de ferramentas de segurança pública. E aí existe um desequilíbrio muito grande da quantidade de dados coletados públicos de pessoas periféricas do que de pessoas de alta classe, por exemplo, que sai do seu condomínio, está sendo gravado ali no seu elevador, mas ela entra no seu carro, ela não é registrada a sua face em nenhum momento até que ela chegue ao trabalho. O que eu quero dizer é o seguinte, é muito possível que ferramentas de segurança pública com inteligência artificial, elas tendam a identificar e serem mais eficientes com biotipos de pessoas periféricas, né? Mas existe um grande problema, dessa sensação de segurança. Instalação de câmera não garante segurança de nada, né? De nada. Não que eu não quero que exista câmeras de circuitos de segurança. Câmeras de circuito de segurança, ela é diferente de câmeras que utilizam inteligência artificial. Câmeras de segurança é aquela câmera que está gravando lá o cenário, houve algum problema, você volta lá 10 horas da manhã, que foi o problema, volta 10 da manhã e vamos ver o que aconteceu. O problema do que estão instalando agora são câmeras que capturam sua face, fazem a sua identificação em todos os lugares que você passa, né? Então, a todas as ruas que você está passando, automaticamente você está sendo identificado. Isso inclui problemas de privacidade. Eu não quero que
Eu também não que quero. fiquem sabendo. Você acha? Por onde eu Fica sabendo passei, o onde eu horário tô que eu passando, passei, já pensou? o horário que eu passei, né? Não é? E aí é um grande problema que isso vem de uma forma de mercado, né? Um apelo de segurança e que, na verdade, vem trazendo grandes problemas. Por exemplo, no metrô, a gente, como sociedade civil, a gente entrou com uma ação para barrar as câmeras que estavam sendo colocadas na linha amarela do metrô. Qual que era o objetivo da câmera? As estações que têm aquelas portas, né, de vidro, elas tinham câmeras que pegavam as pessoas que estavam aguardando a abertura ali da porta. E elas começaram a pegar se as pessoas estavam felizes, se estavam chateadas. E a ideia e o objetivo é que quando essa pessoa entrasse, ou essas pessoas entrassem, aqueles monitores que tem lá nos vagões, eles começassem a sugerir conteúdos diante a manipulação tremenda do que a pessoa estava feliz ou não, tal. Então a gente tentou, mas a gente não conseguiu, infelizmente, ainda, né? Mas existe essas situações em que eles começam a processar a sua imagem para tentar utilizá-la de alguma forma, e a boa parte é comercialmente, né? E agora a pergunta que todas as pessoas pretas na internet querem saber, porque a pessoa preta, nós temos o racismo estrutural, sistêmico, recreativo, ambiental, e assim vai. E também agora, para acompanhar a tecnologia, nós temos o algoritmo racista, que não entrega o conteúdo. Como é que funciona isso? Porque por detrás dessa tecnologia são pessoas brancas que estão. Não é isso ou não? É mais uma ferramenta que emprega a discriminação, como várias outras que a gente historicamente já conhece, mas naturalmente a tecnologia, por estar em todos os lugares, também ela emprega muito viés, muita discriminação por alguns fatores. Primeiro, porque quem desenvolve, quem implementa, geralmente são pessoas brancas, né? Sim. E homens, tem poucas mulheres na tecnologia também. Um outro caso é a qualidade do dado utilizado, sobretudo quando se fala de inteligência artificial, para o treinamento daquela ferramenta, né? Então, geralmente são ferramentas que são desenvolvidas em outra cultura, em outro país, que não refletem a nossa cultura nacional. E isso, naturalmente, vai ter vários problemas. Eu tenho vários problemas, vários. Até no meu condomínio lá, um dos andares não reconhece a minha face, né? Não reconhece. Vai ter que ficar ligando lá para o porteiro abrir. Mas elas vão empregar discriminação desde a sua implementação, de quem desenvolve, ou com a inteligência artificial, de quais tipos de dados ela é utilizada. Aí eu vou voltar novamente. Quando se fala de segurança pública, imagine qual que é a população na segurança pública que vai ser melhor identificada. Vai ser periféricos, né, assim, sobretudo negros. Porque, como eu já falei, a quantidade de informações faciais que a gente manda no nosso transporte público, nas ruas onde a gente anda, é muito maior do que pessoas brancas, por exemplo. Então, vai ser muito grande com relação a isso. E aí, isso aí tem um problema no mundo inteiro, vem sendo discutido isso. Então, existem eventos só para discutir isso, né? A questão do viés por meio tecnológico. E aí você tem casos, por exemplo, em que, lá nos Estados Unidos, sobretudo, existem ferramentas que fazem uma decisão que o juiz faria, que é saber se uma pessoa ela terá, por exemplo, a possibilidade, se numa saída condicional, de retornar ao sistema prisional. E aí eles viram que a maior parte, assim, dos negros era quase que certo que vai dar problema, e que dos brancos não, né? Então existia um desvio muito grande e isso não era verdade. E isso fez com que essas ferramentas em alguns estados americanos elas não fossem mais utilizadas. Hoje a gente tem a implementação, por exemplo,
para redução lá, por exemplo, de recepcionistas em hospital, de uma primeira triagem por inteligência artificial, né? Então, aquela coisa que é de medir pulso, enfim. Sim. E ali a tecnologia ela decide se aquela pessoa tem prioridade no atendimento ou não. E também tem comprovado cientificamente que a população negra também ela vem sendo discriminada dentro desses processos de automatização de atendimento, por exemplo. E aí tem N exemplos que a gente pode citar aqui em várias áreas, né? Na questão financeira, na questão de políticas públicas, de acesso a benefícios sociais, entre outros, né? Ou seja, ser amigo da Avelina é ficar assustado, é ficar em choque, porque uma conversa com você, amigo, eu já estou aqui pensando o que é que eu vou fazer da minha vida. Todas aquelas nossas conversas, minha sogra querida, nós estamos lascadas. A sua nora de verdade certamente vai fritar nós duas no azeite, porque nós estamos lascados, segundo o doutor Rodolfo Avelino. Gente, não tem condições de continuar essa conversa. Eu preciso ali deletar. Tem como deletar? Colocar fogo no celular funciona? Também não adianta, né? Estourar ele com o martelo, sim. Aí... Então, gente, eu vou dar um intervalo de 5 minutos. Por favor, arrume um martelo, uma marreta, porque... Gente, Rodolfo Avelino, peguem os celulares, por favor, sigam as redes sociais. Ele está lá no LinkedIn. No LinkedIn você encontra informações maravilhosas. E nós estamos tendo a oportunidade de levar você para o Capão Redondo, para todas as pessoas que seguem e estão ao lado do programa Fala Itati, mas é assustador, amigo, falar contigo. Verdadeiramente é assustador. E eu quero que você fale um pouco do seu livro, porque eu tenho certeza que as pessoas vão ter curiosidade de buscar mais informações. O meu livro ele foi lançado em 2023. Ele retrata essa inquietação, né, de compreender como a tecnologia ela vem influenciando de uma forma negativa, né, a sociedade, dentro do que a gente já discutiu um pouquinho aqui. Então ele chama colonialismo digital. O colonialismo ele vem da lógica mesmo das práticas coloniais, né, tradicionais, mas numa perspectiva do digital, onde esse pequeno grupo de empresas eles acabam influenciando não apenas o nosso comportamento, mas a questão também dos países tudo, democráticos, né? Enfim. Então ele foi lançado em 2023. Ele é uma ferramenta para quem quer compreender essa lógica de como ela foi constituída. E agora estou tendo a oportunidade de escrever o segundo, especificamente já considerando a presença da inteligência artificial generativa, que é o que a gente está vivenciando agora, né? Porque em 23, imaginem só, não existia ainda comercialmente o ChatGPT, e hoje, em 2026, parece que a gente convive com essas ferramentas há mais de 10 anos. A forma como eles conseguem, né, ser invasivos na nossa vida, né? Então, agora eu venho desenvolvendo um segundo livro que eu tenho a expectativa de lançar o ano que vem, que aí já retrata essa parte da influência da inteligência artificial, da presença dos data centers, entre outras coisas. Pois é, e a Roberta Rosa reclamava do mimeógrafo. Lembra do mimeógrafo? Lembro. O pessoal reclamava do mimeógrafo, reclamava da videocassete, essas coisas aí, tá vendo? Bem-vindo à desgraça. Eu sabia que a Sarah Connor, eu sabia que ela estava certa. Ela estava certa, não estava? Estava, correto. Tá vendo? Pois é. Todo mundo achou que eu era louca. Agora aí, ó. Está comprovado. Rodolfo Avelino trouxe toda a desgraça agora para vocês. Cheguem em casa, queime os seus celulares, mas não esqueça de dar a martelada. Não esqueça. Pois é. Cadê a minha direção? Tem pipoca para a plateia? Tem? Tem ou não tem, Cidinha? Porque o Avelino vai escolher. Aquele que o Avelino escolher realmente vai estar lascado na internet, tá? Avelino, pode escolher aqui, ó. Tem essa moça aqui, pode escolher aquela outra ali, ó, para se lascar mesmo na internet. Tem pipoca, Cidinha?
Avelino, aponta para quem que você quer entregar. Nós temos aqui só sumidades, viu? Nós temos aqui Liz Camargo, minha maravilhosa amiga Liz Camargo. Tá ali, ó, gente. Uma salva de palmas para nossa Liz Camargo. Essa mulher maravilhosa, minha Hebe Camargo, que vai vir pro sofá e vai contar umas histórias aqui maravilhosas, né, Liz? Escolhe, Rodolfo. Escolhe que quem você escolher tá encrencado na internet. Pode apontar que eu sei. O Rodolfo não vai errar. Eu vou escolher... Não, levanta. Vamos levantar para você. Levanta que a gente gosta da desgraça. Vamos ver. Quem que você quer? A última lá, que tá gravando tudo. Selma, então você. Você tá gravando tudo? Registrando tudo ali, ó. Quem mais, Rodolfo? Consegue enxergar? Porque depois dos 18 eu tenho uma certa dificuldade. Entregar pro meu camarada ali, ó. Cadê? Isso, eu não consigo enxergar. O Leno, deixa eu te falar uma coisa. Você viu o que ele falou? Nós estamos perdidos com a internet. Rodolfo, eu que agradeço porque... Gostou, Ale? Gostou? Tem mais uma. Esse dia quer dar mais uma. Luna, você ganhou pipoca, Luna. Luna, você viu ela cantando a voz maravilhosa, nossa Ana? Pois é. Top. Cidinha, tem presente para o nosso convidado? Tá caindo. Tá caindo. Cidinha, tem presente. Minha sogra, a senhora. Quem tem sogra tem tudo. Tem. Ali a gente tem que parar com esse negócio, porque você viu o que a internet vai fazer com a gente, né? Bom, olha só. Tem pipoca para o Avelino, do nosso Mário querido. Olha, abre tudo aqui. Abre porque a gente precisa mostrar. Olha só. Chocolates com sabores africanos, Avelino. Da dona dos doces, da Domênica. Um beijo, Domênica. Maravilhoso. Gente, a Natura Chique, de novo mandando brindes para o programa Fala Itati. Muito obrigado. Agora, deixa eu te fazer uma coisa. Uma pergunta. A gente consegue fazer chantagem? Por exemplo, eu te dou um nome, aí você vai lá, fuça a vida da pessoa. Aí a gente faz uma chantagem? Mas hoje... Longe de mim pensar numa coisa dessa, né? Mas, por exemplo, a gente vai falar lá... Vamos pensar num político. Político, gente boa, bacana, que eu gosto mesmo. Esse cara potente mesmo, que eu gosto dele pra caramba. Longe de mim, o nosso governador. Pessoal, governador, nossa. Se por acaso a gente conseguisse pegar algumas coisas dele, dá pra fazer chantagem? Falar assim, eu vi aquela foto, eu tenho aquele áudio. É possível fazer chantagem com as pessoas? Não vamos fazer isso, que isso é crime, né? Eu acredito que se ele colocou coisas comprometedoras, acreditando que ninguém poderia acessar, sim. Então, meu amigo, escuta que o bicho vai pegar, viu? Um super beijo, governador, a gente volta já já. Gente, uma salva de palmas, Rodolfo Avelino. Eu que agradeço, Cidinha. Leva o nosso convidado embora. Rodolfo, eu só tenho que agradecer. Eu tô meio assustada, viu, gente? Aliás, Rodolfo, não vai embora ainda? Senta, porque nós temos uma apresentação em sua homenagem. Nós temos uma apresentação, né, DJ? DJ Pulga, nós temos uma apresentação. Olha só, um dos artistas mais brilhantes. Eu estou apaixonada por todos os artistas drags desse país. Porque são de uma maestria, de uma beleza, de uma elegância, que eu sinceramente vou dizer, Rodolfo, ela aí, ó, Roberta Rosa. Mas a gente vai investigar algumas coisas sobre essa cidadã, tá? Mas voltando para falar da minha atração artística desse dia 30 de junho, uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, arrasamos na parada LGBT. Ai, amei. Conheci pessoas maravilhosas, inclusive a minha amiga amada, maravilhosa, Liz Camargo. Olha lá, preto. Olha que mulher lindíssima. Gente, vocês ficaram impactados com o que o Rodolfo disse, vocês têm que saber o que a Liz fala, que vai ficar mais ainda. Mas eu tenho um orgulho tremendo dessa amizade, dessa parceria, e vou trazer hoje para vocês uma das artistas de São Paulo que abrilhantam este estado com toda a sua beleza
com toda a sua maestria e talento, em homenagem a Rodolfo Avelino, com vocês, Lola Chaplin. Manolo Basto é o nosso artista. Bora lá! Eu sou aquilo que sou, e se quiser me mudar, você vai se arrepender. Pois foi assim que gostou, foi desse jeito que amou. Além do bem e do mal, sou a mulher ideal. Não adianta fugir, não adianta correr e procurar por aí. Você não vai encontrar. Melhor você se entregar, melhor você desistir. Seu lugar é aqui. As loucuras que eu fiz pra te satisfazer, só pra te ver feliz, pra te dar mais prazer. Um banquete de amor que eu quis te oferecer, sem vergonha e sem medo. Você não entendeu, você não deu valor, você desmereceu minha prova de amor. Mas se alguém foi vulgar, esse alguém não fui eu. Teu desejo pediu, meu amor, atendeu. De coração tão puro, eu mergulhei no escuro. E por mais que procure uma outra igual, pra você serei sempre a mulher ideal. De coração tão puro, eu mergulhei no escuro e me entreguei como nunca jamais me entreguei. Só eu sei os limites que ultrapassei, de tanto que eu te amei, tanto que eu te amei, tanto que eu te amei, tanto, 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 tanto. Lázaro. Sou doce, dengosa, polida, fiel como um cão. Sou capaz de te dar minha vida, mas olha, não pise na bola. Se pular a cerca eu detono, comigo não rola. Só de me entregar de corpo e alma na paixão. Mas não tente nunca enganar meu coração. Amor pra mim só vale assim, sem precisar pedir perdão. Adoro sua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba. Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando estou amando eu sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ó meu rei, minha lei, você tem que saber como é que é te deixar se você me trair, arranjar um novo amor só pra me distrair.
como na mão de quem brinca com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz. Também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém. Não nasci pra viver no areia. Não me deixe saber, ou será bem melhor pra você me esquecer. De dia, Lola Chaplin. Para negócios, Manolo Bastos, tá? O telefone está ali, as redes sociais também, mas, por favor, diga, amiga, rede social. @Lola Chaplin. Só isso, já procura lá, já está lá. Ou também tem o nosso programa lá, que é o Quartas Retrô. Então também pode procurar @Quartas Retrô também, que me acha também por lá. Olha só, nas melhores casas, nas melhores festas. Eu sou apaixonada porque primeiro que eu sou uma mulher trans agora. Decidi e sou uma mulher trans. E agora também decidi que vou ser drag. Tudo agora? Você quer ser? Então, eu me libertei, eu quero ser. Muita liberdade, viu, filha? Toma cuidado, isso é caro, é preocupante, entendeu? Então... Não, caro eu sei que é, viu? Mas então, trans eu já tem um tempo. Já, pessoal, eu descobri que eu sou uma pessoa transtornada. Aí agora é só virar uma mulher drag. E, gente, Manolo Bastos, um dos artistas mais fabulosos desse estado. Convide, contrate, porque nós precisamos nos apoiar. Além de um artista fora do comum, uma pessoa brilhante, que eu tenho um grande carinho e que vem hoje aqui a brilhantar o Fala Itati. Uma salva de palmas.